Vamos iniciar, então, com as regras gerais da ordem de evocação hereditária. A primeira regra da ordem de evocação hereditária é entender que, na sucessão legítima, só são legitimados a suceder pessoas físicas. Pessoas jurídicas podem suceder na sucessão testamentária, podem ser beneficiadas através de testamento, mas na sucessão legítima, somente pessoas físicas. Segundo, essas pessoas físicas têm de estar vivas. Pessoas pré-mortas, já mortas, elas não sucedem, elas serão representadas, mas não entram na sucessão, porque, logicamente, não têm mais direito nenhum de personalidade. Então, as pessoas vivas são aquelas que vão herdar. A terceira regra diz respeito às pessoas concebidas em gestação, certo? E a quarta regra diz respeito às pessoas que estão em processos de adoção. Nas duas hipóteses, nós aplicamos a mesma regra, nessas duas últimas hipóteses. Vejam só o caso das pessoas que estão em gestação. Se morre um pai e a mãe está grávida, então essa criança terá uma expectativa de direito à herança. Esse direito à herança dela vai ser preservado até o dia do seu nascimento. Então, se esse pai vem a morrer, lógico que na prática nós vamos tentar aguardar o nascimento para depois promover a partilha. É a alternativa mais fácil, mais simples para a solução do problema. Mas pode acontecer de quererem fazer alguma partilha antes do nascimento dessa criança, antes do final da gestação. Neste caso, nós temos que reservar a parte daquele bebê em gestação, reservar como se ele fosse herdeiro e podemos partilhar o restante. Aí aguardamos o dia do nascimento dessa criança. Se essa criança nascer morta, o que nós denominamos de natimorto, isso é declarado pelo médico, pelo hospital. Se a pessoa nascer morta, então é como se ela nunca tivesse existido. Como se ela nunca tivesse existido, portanto, aquela parte reservada para ela será sobrepartilhada em favor daqueles demais herdeiros. Certo? Então, se querem fazer a partilha antes do fim da gestação, podem fazer, mas vão ter que reservar a parte do embrião do feto. Muito bem. Se essa criança nascer morta, é como se nunca tivesse existido, aquela parte reservada será partilhada. Agora, se a criança nascer com vida, ela vai herdar, mesmo que ela dure pouco tempo de vida, mesmo que ela tenha apenas algumas horas de vida, certo? Lógico, nesses casos, os médicos vão atestar o nascimento com vida e, ao mesmo tempo, também vão atestar o falecimento horas depois, por exemplo. Nenhum problema. Mesmo que ela tenha durado algumas horas só de vida, ela vai herdar, pelo princípio da Saizina, ela vai herdar, e, logicamente, no momento que ela venha a morrer, ela abre uma outra sucessão, a sucessão dela própria, certo? Então, se ela nascer com vida, ela recebe aquele quinhão hereditário reservado, muito bem, está resolvido o problema. Aí, com a morte dela, cria-se uma outra sucessão para essa criança, que vai ser verificado se essa criança, né, lógico, não tem descendentes, se o ascendente, se a mãe está viva, então o ascendente será a mãe, certo? E, né, se não tenha numa tragédia morrido de parto, e aí, logicamente, a mãe que vai herdar a herança dessa criança, certo? A parte da herança dessa criança. Então, primeiro, são pessoas físicas. Segundo, pessoas vivas que podem herdar. Terceiro, pessoas em gestação, têm essa garantia hereditária preservada e, logicamente, depois do nascimento, então é definida esse direito hereditário ou não, né? Se nasceu morto, não terá direito hereditário. E a quarta hipótese é uma criança, uma pessoa em processo de adoção. Se uma pessoa está em processo de adoção, está para ser adotado, por exemplo, uma criança,
Então, nós temos que cuidar o seguinte: se durante esse processo de adoção o adotante ou um dos adotantes venha a morrer, o juiz vai verificar se esse genitor adotante manifestou de modo inequívoco a vontade de adotar. Se essa pessoa, antes de morrer, manifestou de modo claro, inequívoco, expresso, que estava já decidido em adotar aquela criança, o juiz poderá concluir positivamente essa adoção e determinar que essa sentença produz efeitos retroativos à data da morte do genitor. Quer dizer, se o juiz entender que essa adoção já estava perfectibilizada, só faltava a sentença, ele, em sentença, vai julgar procedente a ação de adoção, vai declarar aquele sujeito, vai constituir, melhor dizendo, aquele sujeito como pai, e aquela outra pessoa como mãe, ou só uma pessoa dessas, e vai determinar que essa sentença tenha seus efeitos retroativos à data da morte, para que aquela criança seja considerada filho desde a data da morte, e com isso venha a receber a herança. Compreendido isso, gente? Então, são 4 situações, ou 4 exigências nessa primeira ideia. Pessoas físicas, vivas, ou em gestação tem garantido, ou em adoção também tem garantido o direito hereditário. Certo? Perfeito, professor. Tá. Muito bem. A segunda ideia é de que, essa segunda ideia nós já vimos, que o grau mais próximo exclui o mais remoto. O que quer dizer isso? Já expliquei, mas é importante explicar várias vezes, porque é fundamental. Sempre que eu tenho uma sucessão, sempre que eu tenho qualquer tipo de sucessão aberta, eu vou atrás dos herdeiros. O João pergunta aqui, no entendimento de adoção estar perfectibilizado, pessoa solteira, algum dos outros herdeiros terá que ficar responsável pelo adotado? Bom, quando uma pessoa é órfã, João, necessariamente nós temos que deixar essa pessoa na guarda de alguém, certo? Se essa pessoa tem patrimônio, por exemplo, se vai receber uma herança, nós ainda recomendamos que ela tenha um tutor. E sim, o tutor é de aceitação obrigatória e tem que ser uma pessoa que tenha afinidade e interesse, logicamente, em cuidar dessa criança, certo? Não necessariamente algum dos outros herdeiros, mas alguém terá que ficar responsável por essa criança. Porque se não há parente nenhum, se não há ninguém, essa criança voltará à situação irregular e voltará também para a adoção, lamentavelmente. Certo, João? Se não foi isso que você perguntou, pergunte novamente, por favor. Tá? Muito bem. Então, voltando. Sempre que eu tenho uma sucessão aberta, eu tenho que fazer uma investigação. Essa investigação é muito simples. Eu vou buscar os parentes do falecido. Certo? Então, eu vou atrás dos parentes do falecido. Quais são os primeiros parentes que eu vou buscar? Vou buscar primeiro os descendentes. Vou ver se esse falecido deixou descendentes. Certo? Se ele deixou descendentes, eu vou verificar quais são os descendentes de grau de parentesco mais próximo desse falecido. Certo? E com isso vou definir aonde eu vou solucionar essa sucessão. Se eu vou solucionar na linha dos filhos, se eu vou solucionar na linha dos netos, se eu vou solucionar na linha dos bisnetos. Dependendo de qual parente eu tenho. Eu preciso de pelo menos um parente vivo aceitante em uma dessas linhas. Se eu tiver pelo menos um filho vivo aceitante, eu resolvo na linha dos filhos. Se eu não tiver nenhum filho vivo aceitante, eu tenho que buscar os netos do falecido. E aí continua o mesmo raciocínio. Tem que ter, na linha dos netos, pelo menos um filho, um neto, melhor dizendo, um neto vivo que aceite receber herança. Certo? Se eu tiver pelo menos um neto nessa condição, então eu resolvo na linha dos netos. Aí os demais netos eu vou examinar se estão pré-mortos, se são indignos, se renunciaram, e aí a cada um deles eu poderia ou não aplicar o direito de representação. Então isso é essa investigação que eu tenho que fazer, certo?
Se eu não encontrar nenhum descendente, bom, então eu vou atrás dos ascendentes, certo? Atrás dos ascendentes, a mesma coisa. Eu também vou buscar entre os ascendentes de grau mais próximo do falecido. Eu vou buscar primeiro os pais, que são os de linha reta, primeiro grau ascendente, são os mais próximos. Se não tiver pais, eu vou buscar os avós. Se não tiver avós, vou buscar os bisavós e assim por diante, certo? O cônjuge e o companheiro concorrem com esses dois. Nós vamos ver hoje mesmo como funciona isso. O cônjuge e o companheiro concorrem com esses dois, ou seja, dividem a herança com descendentes e, em alguns casos, e dividem a herança com os ascendentes em todos os casos, certo? Então, se eu não tiver descendentes nem ascendentes, aí eu vou atrás de cônjuge ou companheiro. Se eu não tiver cônjuge nem companheiro, eu vou atrás de colaterais. E, da mesma forma, eu também, nos colaterais, eu vou buscar essa mesma regra. O grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Entendido isso? Isso é uma regra que eu vou repetir 300 vezes, porque sempre nós vamos precisar retomar esse raciocínio ou não esquecer desse raciocínio para efeitos de solução da sucessão. Tá? Muito bem. Cônjuge ou companheiro. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que hoje o cônjuge e o companheiro possuem exatamente o mesmo direito hereditário. Nós tivemos 2 recursos extraordinários decididos no Supremo Tribunal Federal, os recursos 646721 e 878694. Nesses recursos, o artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão do companheiro e tratava de modo diferente do cônjuge, esse artigo 1790 foi considerado inconstitucional e foi, então, retirada a sua aplicação do Código Civil. E a sucessão do companheiro vai ser regido pelo artigo 1829, que é o mesmo artigo que rege a sucessão do cônjuge. Então, cônjuge e companheiro estão equiparados. Todas as hipóteses que se aplicam a cônjuge se aplicam também a companheiro na ordem sucessória que nós vamos examinar, certo? Mas aí tem um detalhe importante. O cônjuge, ele não pode ser separado judicialmente. Se ele for separado judicialmente, ele perde o direito hereditário, certo? Tecnicamente, ele não deixa de ser cônjuge, porque há uma regra teórica que diz que a separação judicial não termina com o casamento, termina só com a sociedade conjugal. É uma bobagem, mas está escrito. Então, a separação judicial, o sujeito não deixa de ser cônjuge, mas não tem mais direito hereditário. Com o divórcio, sim, deixa de ser cônjuge e também não terá direito hereditário. Então, o cônjuge separado ou divorciado não será mais herdeiro em nenhuma hipótese, certo? Já o companheiro, gente, como a relação de união estável é uma relação de natureza fática, ou seja, ela existe ou não existe, e se existe, ela não precisa de nenhuma solenidade ou formalidade, assim como quando ela deixa de existir, ela também não precisa de nenhuma dissolução formal, solene ou registrada. Então, logicamente que a separação de fato definitiva da união estável equivale à dissolução da união estável. Então, companheiros separados de fato, na verdade, não são mais companheiros. Já houve a dissolução. Não estamos falando de briguinhas ou de separações temporárias, provisórias, mas separações definitivas. Essas separações de fato da união estável equivalem à dissolução da união estável. Então, o companheiro não existe mais. Agora, essa separação de fato que dissolve a união estável, ela não dissolve o casamento. Para cônjuges separados de fato, o direito hereditário permanece. Então, mesmo que você não viva mais com o seu cônjuge, mesmo que você esteja separado de fato do seu cônjuge, mas você não fez separação judicial, não fez o divórcio, se você está apenas separado de fato, então aquela separação de fato não impede o direito hereditário do cônjuge. O Código Civil vai mais além.
Ele diz o seguinte, que o cônjuge não perde direito hereditário com separações de fato até 2 anos e também não perde com separações de fato superiores a 2 anos, desde que a separação de fato não tenha ocorrido por culpa do sobrevivente. Ora, nós não definimos mais, há muitos anos já, não definimos mais culpa em nenhuma hipótese dentro das relações afetivas. Logo, não é possível definir quem foi o culpado, se é o sobrevivente ou se foi o falecido culpado por essa separação de fato. Ora, se não é possível definir a culpa, então o direito hereditário do cônjuge separado de fato sempre vai existir. Seja uma separação ocorrida até 2 anos, seja uma separação de fato ocorrida há mais de 2 anos. Entendido isso, gente? Sim, professor. Sim, professor. Certo. Muito bem, então, o cônjuge tem direito hereditário, mesmo separado de fato. Não terá direito hereditário se tiver feito separação judicial ou divórcio. O companheiro não terá direito hereditário se separar de fato, porque a separação de fato na união estável equivale à própria dissolução da união estável, deixando de ser companheiro, deixa de ser herdeiro. Muito bem. O cônjuge e o companheiro que tenham essa qualidade de cônjuge ou companheiro nessas circunstâncias que nós estamos falando, eles têm garantido o direito real de habitação sobre aquele imóvel residencial utilizado como moradia do casal, desde que seja esse imóvel o único imóvel residencial que está sendo inventariado, o único imóvel residencial existente. Repetindo, se nós temos, então, cônjuge ou companheiro sobrevivente, a lei garante a esse companheiro ou cônjuge sobrevivente o direito de ficar morando na moradia do casal até o fim da sua vida, mesmo que não herde, mesmo que não seja herdeiro. Só o fato daquela residência ser a única a inventariar e ser a residência da família, então esse companheiro ou cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação. Lógico, direito real de habitação, não de usufruto. Significa dizer, ele pode morar, mas não poderá, evidentemente, ceder, emprestar, alugar, enfim, né? Ele pode morar, serve para a sua habitação, para a sua moradia. Justamente foi criada essa regra para evitar que os filhos queiram despejar o pai viúvo, a mãe viúva, para poderem vender a casa, enfim, e ficarem com o dinheiro da herança, certo? Se tiver outras moradias, então tudo bem, isso tudo pode ser resolvido, não há direito real de habitação. Tem que ser o único imóvel dessa natureza, o único imóvel residencial inventariado. Então, existindo outras moradias, se ajeita para que isso não seja problema. Mas se for a única moradia utilizada pelo casal, então se garante a esse cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de ficar morando ali, direito chamado direito real de habitação.